nossas Bíblias no nosso texto. Os irmãos já sabem qual é o texto. Estão lembrados? Qual capítulo? A partir do versículo 25. Conseguiram já decorar o texto? As leis de Deus, como estão no Decálogo, são bem mais fáceis de decorar, né? Mas a gente é tão ruim de memória que nem os 10 mandamentos, dependendo do momento, a gente consegue lembrar. Aí eu não sei se isso é porque a gente é ruim de memória ou ruim de Bíblia, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, para que não seja o caso de estarmos sendo ruins de Bíblia, mas nós sermos bons leitores, podendo gravar, principalmente praticar. Não adianta só conhecer e não praticar, que Deus quer que a gente conheça e pratique. Então, Mateus 6, a partir do verso 25 até o 34, a gente está bem no finalzinho, como os irmãos vão perceber, mas eu vou fazer a leitura de todos os versículos mais uma vez, começando no 25 e terminando no versículo 34. Diz assim, a palavra do nosso Deus através de Jesus Cristo, que é quem nos ensinou sobre aquilo que está narrado. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Vamos lá? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, eu quero relembrar a nossa estrutura do texto. Eu sempre tenho feito isso, repito, às vezes pode ser um pouco cansativo para quem já aprendeu, mas a ideia é repetir para que aqueles que não aprenderam, isso seja inculcado. Essa é uma das coisas que Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 6, se não me engano, ou capítulo 8, ordenou, melhor dizendo, aos israelitas, quando eles estavam prestes a entrar em Israel, para que praticassem a palavra de Deus, obviamente, para que ao praticar pudessem instruir os seus filhos e educá-los na lei do Senhor. E uma das maneiras que o próprio Deus deixou descrito como algo didático para que eles ensinassem seus filhos sobre a lei, foi
dizendo que a lei deveria ser inculcada no coração e na mente dos seus filhos. Então nós inculcamos, repetindo. É assim que a gente faz para decorar, não é? A gente tem que repetir várias vezes para aquilo ficar guardado na nossa mente. Então, nós temos uma ordem na negativa que é não ser ansioso. Não sermos ansiosos. E Deus, através de Jesus, vai apresentar o motivo do porquê que o crente não deve ser ansioso. Ele não deve ser ansioso porque Deus é o doador da vida. A vida é uma dádiva de Deus. E sendo Deus é aquele que sustenta, provê, protege, cuida e etc. Prova disso são várias coisas que a própria vida, a própria criação, prega para nós todos os dias, o tempo inteiro. Veja, meus irmãos, nós temos a palavra de Deus como algo que prega aos nossos corações, mas nós temos a própria criação e a nossa própria vida, onde as circunstâncias acontecem, e Deus usa isso para pregar a mesma mensagem, de que a gente não precisa ser ansioso, porque Deus mantém todas as coisas, provê, sustenta e cuida. Dentre tantas coisas, Jesus se ateve a mencionar apenas 2 exemplos. Quais são eles? As aves e os lírios do campo. Então, 2 exemplos apenas desse cuidado de Deus para com essa criação, que é uma criação inferior ao ser humano, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e em especial o crente não somente é criatura, mas é filho de Deus, comprado pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Portanto, Deus é o Deus criador, sustentador, que sustenta toda a criação, que é inferior, quanto mais nós, que somos filhos de Deus, portanto Deus, o nosso Pai. Não precisamos ser ansiosos. Feito e dado esses 2 exemplos, a gente chega nas conclusões finais, nos versículos finais aqui da passagem. E no nosso último estudo nós paramos no versículo de número 32, faltando só a parte finalzinha. Então o versículo 32 apresenta para nós um outro motivo do porquê que nós não devemos ser ansiosos. Além de ficar nas entrelinhas que aquele que é ansioso é a mesma coisa que dizer e chamá-lo de homem de pequena fé. Por isso que a gente não deve ser ansioso, porque se está mostrando que nós temos uma fé pequena. Estamos deixando de crer e acreditar em Cristo Jesus, ou no poder de Deus. E relacionado a isso, o outro motivo que está no versículo 32, é porque quem é ansioso age tal qual um gentio age. Quem é o gentio? É aquele que não conhece a Deus e não crê em Deus, não entende que depende de Deus, que tudo depende dele, aonde ele tem que correr atrás das coisas para que tudo dê certo. Ser ansioso é agir dessa forma. E o final do versículo 32 vai ser apresentado para nós também um motivo do porquê que nós não devemos ser ansiosos. Diz o texto: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, Deus é o doador da vida, sustentador, mantenedor, protetor, provedor, cuidador, etc. Deus é aquele que tem todo o poder. Deus é aquele que é Pai dos seus, daqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus. E Deus é aquele
que sendo nosso Deus, sendo Deus Criador, sendo o nosso Pai, sendo Todo-Poderoso, sendo aquele que nos salvou em Cristo, também é um Deus que conhece todas as coisas. Irmãos, preste atenção que tudo aquilo que nós acabamos de dizer aqui são coisas pelas quais tem relação com o que Deus é e com o que Deus faz. Ou seja, isso vai até ser mencionado um pouco adiante no estudo aqui. É que quanto mais nós conhecemos a Deus, e como é que nós conhecemos a Deus? A única maneira de conhecer a Deus, primeiro, é Ele se revelar a nós. Porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Se o pouco que pode ser possível conhecer sobre Deus, a gente diz assim, não estou entendendo o que Deus está fazendo na minha vida, o que Deus quer comigo com essa situação. Acho que essa semana eu falei isso para alguém, não me lembro quem. Algumas coisas aconteceram, têm acontecido, e a gente pensa assim, parece que não faz sentido. Não estou entendendo Deus, o que Ele quer com isso? Então veja que só é possível conhecer a Deus se Ele se revelar a nós, e a maneira como Ele se revelou no passado foi de maneira extraordinária, porque a sua palavra revelada ainda estava sendo formada. Mas a partir do momento que ela se formou, e isso aconteceu depois que Jesus veio, porque a palavra encarnada de Deus no mundo, depois dos apóstolos, nós temos as Escrituras, que é onde Deus se revela sobre quem Ele é. Então, voltando. Um ponto prático para a nossa vida, para nós que pecamos por ser ansiosos, não precisando ser ansiosos, e sendo proibidos de ser ansiosos. Uma questão prática para a gente mudar isso é, conheça mais a respeito de quem Deus é. Quanto mais a gente conhecer, quanto mais nós lermos as Escrituras, quanto mais ela entrar no nosso coração, mais nós vamos ser fortalecidos por essas verdades, para que nós não sejamos mais homens de pequena fé, para que a gente creia mais no que Deus é, no que Deus faz, no que Ele promete. E assim, irmãos, paz e amor. Estou tranquilo. Pode cair o mundo. Eu estou tranquilo. Não me preocupo com absolutamente nada. E é importante a gente pensar que algumas coisas na nossa vida, meus irmãos, não nos abalam, certo? Certo? Tem coisa que você enraizou, foi inculcada e enraizou no seu coração, e que quando acontece é a mesma coisa que fazer cosquinha. Não te incomoda de maneira alguma. Agora, tem coisas que para você não incomoda, mas para o outro incomoda, e vice-versa. Por mais que a gente não seja ansioso em determinadas coisas, de nos preocuparmos em relação a algumas coisas, pelo menos na teoria, tantas outras a gente tem dificuldade. Então, só para dar um exemplo, às vezes a gente não tem medo de morrer, mas se você perder o trabalho, aquilo te desestabiliza, porque naquele sentido, naquela área em específico, você ainda tem dificuldade. Então, só um exemplo para a gente entender que com o povo de Deus, que experimenta da obra de Cristo, da ação do Espírito, louvado seja esse Deus, porque em algumas áreas da nossa vida nós estamos tranquilos.
não nos afeta, não nos preocupa, não nos abala. Agora tem umas coisas que nos desestabiliza por completo. Voltando, uma coisa que é apresentado para nós no versículo, na parte final do versículo 32, é que além de tudo que a gente já aprendeu sobre quem é Deus, e quanto mais eu o conheço, mais eu vou crer e menos eu serei ansioso, é que esse Deus também conhece tudo o que nós necessitamos. Ele sabe. Ele que nos criou, irmãos. Ele sabe o que precisa acontecer no nosso organismo para as coisas funcionarem. Porque Ele que criou. Então, sendo Criador, Ele sabe o que Ele fez. Não é desconhecido para esse Deus aquilo que Ele fez. E nesse sentido, Deus fez todas as coisas. Então, Ele conhece todas as coisas, inclusive nós. Você de maneira pessoal, individual, particular, Deus sabe. Tudo que você necessita. Cada detalhe. Se assim é, nas devidas proporções em relação a nós para com os nossos filhos, nós sabemos, em parte, o que os nossos filhos precisam. Quanto mais Deus, né? Então, que eu me lembro aqui, nós temos em Lucas, capítulo de número 11, versículo 12, algo que corrobora com o que nós acabamos de dizer. Se nós, que somos homens, sabemos dar boas dádivas, quanto mais o nosso Deus. Lucas 11, versículo 12. Alguém leia para a gente, por favor. Ué, é só isso? Ah, tá. Então foi falha minha aqui, né? Começa no 11, tá certo. Vai lá então, Eliane. Doze, 13. Então veja que aqui é mais no sentido de pedir, né? Não é nem tanto de conhecer, mas está implícito a ideia e também é válido para o fato de que nós temos as nossas necessidades. Deus sabe. E nós temos um Deus que tudo pode, que tem prazer em dar boas dádivas. Portanto, é o Deus pelo qual a gente pode recorrer e buscar em oração, pedindo o que a gente necessita, porque se os nossos pais que são falhos nos dão, quanto mais Deus nos dará. Agora, no sentido de conhecer, aí nós temos um salmo. Qual é o principal salmo do 150 que fala sobre Deus como aquele que conhece? Hã? 139, isso mesmo, vamos lá? Fala de Deus como aquele que é onisciente. Versículos 1 a 4. Acharam? Conseguiu aí, Leires? Leires está sendo auxiliada pelo Data Show. Só por alguns dias, né, Leires? Amém. 139, 1 a 4. Senhor, vamos juntos? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto,
De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Deus conhece não somente aquilo que nós fazemos exteriormente, mas Ele conhece o nosso interior. Sabe quando vem no nosso pensamento aquele desejo de comer uma coxinha de tarde, com uma Coca-Cola gelada nesse calor. Só que aí você se lembra, esse mês não posso ter gastos além dos que são obrigatórios. Vai ter que ficar para o próximo mês. Deus conhece esse seu pensamento. E Deus é tão bom, irmãos, que vez por outra fica aí a dica, tá bom? Vez por outra Deus vai incomodar o seu irmão a lembrar, nossa, fulano de tal, como eu gosto, vou valorizar, vou comprar uma coxinha e uma Coca-Cola, né? Isso de vez em quando acontece. Podia acontecer mais vezes, né, irmãos? Mas, nós pensando aqui, talvez se Davi tivesse nos nossos dias e fosse escrever esse salmo, né? Ele ia colocar exemplos como esse. Brincadeiras à parte, mas só para a gente perceber em vários aspectos da nossa vida, esse conhecimento de Deus que não está limitado a nada. Então, irmãos, eu acho que, de maneira prática novamente, a gente tem que pegar esses pequenos parênteses e trazer à nossa mente, o nosso coração, quando nós estamos atribulados. Como eu disse, né, eu tenho os meus medos, os meus anseios, os meus temores de desespero. E pensando nestas coisas, o que eu devo fazer, eu deveria fazer, quando tiver que lidar com situações assim, Erickson, calma, né? Porque Deus conhece o que você precisa. Deus sabe o que se passa. Ele é o seu Pai. Ele é o Deus doador da vida. Ele é o Deus protetor, provedor, mantenedor e etc. Então esse é um ponto. Mais um ponto importante a respeito dos motivos dos quais Jesus apresenta a nós do porquê que nós não devemos ser ansiosos. Porque Ele conhece, sabe que nós necessitamos de comida, bebida e vestimenta. E Deus está fazendo isso para nós, nos dando. Quando a gente compra roupa, e compra muitas roupas porque esperou demais, né? Para comprar, aí a gente tem que parcelar em 12 vezes. Essas 12 vezes é a maneira de Deus estar concedendo a nós aquilo que Ele sabe que a gente precisa, que é roupa. Mesmo que a gente pague muito tempo e com um certo aperto, Deus vai nos dar condições, vai nos dar sabedoria para administrar as finanças, para aquilo encaixar, para a gente poder ter o que Ele sabe, que a gente carece. Então, caminhando agora para o versículo 33, que é o versículo que nós sabemos de cor, o mais conhecido aqui. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O tipo de mentalidade mundano torna as coisas do mundo a prioridade daqueles que têm essa mentalidade. E é óbvio, se eu tenho um pensamento mundano, é porque as minhas prioridades estão sendo as coisas do mundo. Eu não estou falando necessariamente aqui de coisas mundanas, como no sentido imoral, no sentido devasso, etc.
Eu estou falando daquilo que, por exemplo, Jesus menciona lá nos versículos 19 em diante, lembram? Tesouros sobre a terra, preocupação e o objetivo de vida ser nestas coisas, o foco ser estas coisas. Então, esse tipo de mentalidade é o tipo de mentalidade mundano, terreno, carnal. Porque estas coisas é que se tornam a prioridade de vida. Mas o crente deve tomar as coisas de Deus a sua prioridade. E a gente está careca de saber disso, né? Alguns literalmente, mas metaforicamente a gente está cansado de saber que a gente tem que priorizar as coisas de Deus. E por que nós podemos priorizar as coisas de Deus? Porque, irmãos, eu posso focar nisso, uma vez que eu sei que as outras coisas está resolvido. O que Deus espera de nós não é que a gente cruze os braços e espere o maná cair do céu, porque parou. O que Deus quer de nós é que nós façamos a nossa parte, que a gente trabalhe, porque precisa trabalhar. Mas, por outro lado, é saber que nós não temos que focar a nossa vida nas coisas terrenas e materiais. Isso já está resolvido. Você está fazendo a sua parte e tem a parte de Deus. Quem é Deus? Doador da vida, mantenedor, o Pai, o que conhece, o que é poderoso, o que sabe que a gente precisa, o que inclusive diz que se a gente buscar em primeiro lugar, estas coisas vão se acrescentar. Então a gente é meio ignorante. Por quê? Se eu sei, vamos pensar aqui numa divisão de tarefas. A nossa tarefa é trabalhar. Nossa tarefa é administrar bem os nossos recursos. A nossa tarefa é fazer isso e não tornar estas coisas a nossa prioridade, mas as coisas de Deus prioridade. Então, eu faço a minha parte, eu trabalho, eu priorizo as coisas de Deus, porque a outra parte você não precisa esquentar a cabeça. Está com a outra pessoa para fazer, ela vai resolver. Só que a gente é meio centralizador. Esse é um termo que costuma ser usado para alguns pastores. O que é o pastor centralizador? Ele centra tudo nele, faz tudo. Só ele que faz, a igreja não quer, ou às vezes a igreja quer, mas ele não delega, aí morre, né? Que não aguenta. A gente já estudou sobre isso lá, quando nós estudamos sobre a liderança de Moisés. Então, às vezes nós temos esse sentimento de ser centralizadores, porque a gente tem a síndrome de ser Deus, de querer fazer tudo e resolver tudo. Calma, tem a parte que nós temos que resolver e a parte que cabe a Deus resolver. O que cabe a Deus resolver, deixa Ele fazer. Eu lembro aqui da minha mãe, em especial, é lógico que não foi só ela que fez isso, mas eu me lembro aqui de algumas situações da minha vida em que eu queria fazer algo, não sabia, e aí fui pedir à minha mãe para me ensinar. Aí ela me ensinou e começou a fazer. Então, não deixava eu fazer. A ideia é essa. Não é isso que a gente tem que fazer. O que é de Deus, deixa Ele fazer. E para de ser centralizador. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é isso, irmãos. É a gente ser mais esperto. Amar mais a nós mesmos e parar de sofrer. Porque a nossa prioridade não é aquilo que Deus vai resolver e está prometendo fazer. É aquilo que Ele está dizendo com todas as letras. Busca em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, que o resto deixa comigo. Você tem que ser responsável? Tem. Tem que correr atrás? Tem. O resto, irmãos, é com Deus.
O crente deve tomar as coisas de Deus sua prioridade, porque as demais coisas serão supridas por Deus. Quando o crente tem mentalidade mundana, ele se esquece das coisas de Deus. É isso que acontece. Quando foca só no trabalho, só no dinheiro, só nos recursos, só comprar isso, comprar aquilo. Não estou falando que necessariamente isso é errado. Mas quando o foco é somente essas coisas, tem lugar para Deus? Não, irmãos. Nós começamos o dia, primeira coisa que a gente faz é o quê? Vai ver as mensagens do WhatsApp. Aí, passou o tempo, você tem que ir para o trabalho. Dia inteiro trabalhando. Chega em casa às 7 horas da noite. Cansado. Você quer descansar. Não quer ler a Bíblia. Ler crônicas, genealogia. Deixa para amanhã. Quando nós temos a mentalidade humana, nós nos esquecemos das coisas de Deus, porque priorizamos as coisas do mundo para que possamos sobreviver e aí deixamos de cumprir com o nosso objetivo, que é servir a Deus. Deus nos criou para isso. Não é isso que fala a primeira pergunta do breve catecismo? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Está vendo como que a gente ignora as coisas claras que devem ser a nossa vida? Nós vimos aqui, há algum tempo atrás, no Sermão do Monte não, no Sermão do Monte, mas eu queria me referir à oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso começa com o que nós precisamos, com as nossas preocupações. Começa assim, o pão nosso de cada dia, e lá no final é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o inverso. Porque a nossa prioridade é Deus. Nós precisamos começar as nossas orações e a nossa vida tem que ser priorizar as coisas de Deus, irmãos. Citar aqui um pouquinho algumas coisas que o Lloyd Jones comenta sobre isso. Ele diz que o indivíduo que busca o reino de Deus e a sua justiça, que tem maior confiança no Senhor. Olha que interessante. É um pouco do que nós falamos lá no início. Por quê? Quanto mais próximos vivermos de Deus, menos tomaremos consciência das coisas dessa vida e deste mundo. Quer um exemplo? Para alguns aqui isso já aconteceu. O Instagram funciona com base nos nossos gostos e preferências. Se acessou uma coisa, algumas vezes ele entende que você gosta daquilo. E aí, a partir da próxima vez que você acessar, ele vai jogar aquilo. É tanto que às vezes a gente está conversando em casa assim, com as pessoas e fala assim: estou precisando comprar uma máquina de lavar nova. Aí você entra no celular, lá no Google, parece um comercial de uma máquina de lavar em promoção. Já percebeu? Está sendo vigiado 24 horas por dia. O Instagram, que tem essa didática, né? Essa maneira de ser, de funcionar, melhor dizendo, é algo que, se você bobear, você vai comprar várias coisas que são jogadas ali. Quem tem um, eu sei que chama Shein, e o outro é o quê? Qual o outro nome lá? Daquela lojinha chinesa? Shopee. Se você ficar passando o dia vendo as coisas do Shopee, você vai comprar trocentas coisas, porque tudo é interessante.
E aí a ideia que Lloyd Jones está dizendo aqui estou falando que isso necessariamente é errado, tá, irmãos? Entenda. É só para exemplificar. É que quanto mais próximos nós tivermos e vivermos de Deus, menos tomaremos consciência das coisas dessa vida e desse mundo. Quanto mais tempo a gente debruçar na palavra, no YouTube, para ouvir sermão, de estudar as Escrituras, mais alheio às coisas dessa vida nós vamos estar, que chama a nossa atenção. Não sei você, mas eu sempre tenho uma coisa para poder comprar. Só que eu não compro. Porque a gente sempre tem algo para comprar, parece. Sempre uma necessidadezinha. Só que essas coisas não são importantes, muitas delas. E quanto mais a gente está voltado nas coisas do Senhor, no reino dEle, na obra dEle, irmãos, a gente está alheio. E quanto mais alheio, menos apaixonado nós ficaremos, porque nós somos materialistas. E maior, então voltando, quanto mais próximos vivermos de Deus, maior também será o nosso senso de segurança no que concerne ao nosso Deus. Porque é o que a gente disse anteriormente, quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais próximo eu estou desse Deus, que eu sei que a graça dele me basta, maior será a minha segurança. Porque eu sei quem é o meu Deus. Eu tenho intimidade com esse Deus. Eu experimento desse agir de Deus na minha vida. Eu percebo, eu estou sensível para perceber, eu reconheço, eu tenho um coração grato. Então isso vai fortalecendo a nossa mente e o nosso coração para saber que eu não preciso ter medo, eu estou seguro. Quanto mais santos formos, tanto mais conheceremos ao Senhor. O que significa isso? É que quanto mais eu estou buscando viver para Deus e não para mim, mais obviamente eu vou conhecer o Senhor. Quanto mais vida em pecado, eu não estou falando de pecado escrasso, pecado escandaloso, pecado pequenos. Quanto menos vida eu tenho com Deus, menos eu vou conhecê-lo. Quanto mais santidade, quanto mais busca em praticar a palavra, mais eu conheço o Senhor. Nós o conheceremos como nosso Pai, e então coisa alguma poderá suceder capaz de abalar-nos a serenidade, porquanto a nossa relação com Ele será tão intensa e íntima. É interessante que eu lembrei aqui agora da Flávia. Às vezes a Flávia fala para mim assim: você não está preocupado, não? Em coisas específicas, né? Fala, não. Você está bem? Eu falo, estou. Oh, mas parece que você é meio insensível, né? Agora, tem outras coisas que aí me dá medo, segurança, me tira o sono, porque é o que eu falei, tem coisas que a gente já aprendeu e glória a Deus por isso, mas tem outras, irmãos, que a gente tem que exercitar o que nós estamos aprendendo. Então, a ideia aqui de Jesus no versículo 33 é: se vocês querem tanto buscar alguma coisa, se vocês anseiam por alguma coisa, então vocês deveriam ansiar a respeito de sua própria condição espiritual. Eu falei isso em algum domingo aqui, eu acho. Quanto de nós, irmãos, temos anseio, estamos assim, desejosos de ser homens e mulheres de Deus e de oração, cheios do Espírito Santo.
Mas quantos de nós estamos investindo, estou falando que isso é errado, mas quantos de nós estamos investindo só nas coisas dessa vida, em curso, estou tentando arrumar uma outra palavra aqui para curso, mas enfim, treinamento, estratégias, para como que eu posso me aperfeiçoar em determinadas áreas, para eu poder ganhar mais dinheiro e tal. Como eu disse, volto a falar, não quer dizer que estão erradas, mas o que eu estou querendo dizer é que são 2 pesos e 2 medidas. Às vezes pesa mais para um lado do que para as coisas de Deus. Qual a estratégia que eu vou fazer para poder conseguir trabalhar na quinta-feira, conseguir chegar em casa e ir na igreja? A gente pensa isso? Pensa, pastor, mas a gente mantém? Qual a estratégia que eu vou fazer para poder usar o dom que Deus me deu, os recursos que Ele me deu, na obra de Deus? Mas a nossa estratégia é como é que eu vou, não estou falando que é errado, eu vou sempre pontuar isso para vocês não me interpretarem mal. Minha estratégia é, vou estudar lá na day trade, nas empresas que estão subindo, para eu então investir meu dinheiro e ganhar em cima disso. Nem sempre a nossa preocupação é a respeito da nossa própria condição espiritual, irmãos. E a gente está conhecendo tão pouco a Deus. Eu gosto de fazer essa pergunta para quem vai professar a fé, vai ser examinado para professar a fé. Quem é Jesus para você? A maneira como respondemos, é lógico que isso não é uma regra. A maneira como nós respondemos diz muito a respeito do quanto a gente conhece Jesus. Quer dizer que o irmão que responde que Jesus é tudo, significa que ele não conhece a Jesus de uma maneira profunda e íntima? Não. Mas tem muitos que não sabem. Me fala aí 10 coisas que Jesus é. Vai pensando aí. 10 coisas que você pode dizer a respeito. Quem é Jesus para você? A gente não tem dificuldade. Talvez é porque a gente está conhecendo pouco. E até mesmo vivendo pouco. Vou repetir aqui. Nós deveríamos ansiar a respeito da nossa própria condição espiritual. Eu tenho hora que, como pastor, eu olho para a igreja e penso assim, meu Deus, aonde nós vamos chegar? Por exemplo, irmãos, ano que vem eu não sei o que nós vamos fazer. Ninguém quer fazer nada. Quem está fazendo está desistindo. Onde nós vamos chegar? O conselho tem que pensar qual a estratégia que nós vamos fazer para a quinta-feira o povo vir na igreja. É lógico que a igreja, a liderança tem a sua parcela de culpa, né? Mas, irmãos, quantos crentes não têm a sua parcela de culpa? Porque nós não estamos entendendo que é priorizar as coisas do Senhor. Estão vivendo só para nós, a gente está insistindo nesse negócio. A gente acha que é suficiente vir na igreja só no domingo. Poucos vêm na escola dominical, poucos estão vindo no culto de domingo à noite. Daqui a uns anos vai existir igreja com as portas abertas? Eu não sei. É lógico que a liderança tem que ter estratégia, humanamente falando, para corrigir aquilo que é necessário ser feito. Mas um trabalho de quinta-feira, um trabalho de domingo, onde a gente vê muitos bancos vazios, isso é sinal de como está a saúde e a vida espiritual da igreja. Eu não preciso ir na igreja, não. Eu sou igreja. Eu cultuo ao Senhor em casa, está certo. Mas não é só isso. Senão não existia igreja, comunidade. Para a gente adorar a Deus comunitariamente. Isso é bíblico, né?
Está vendo, irmãos, aonde nós estamos? A estratégia que eu tive, eu já falei isso para alguns irmãos, e nós vamos parar por aqui, né? Foi olhar para quinta-feira e perceber, escatologia está sendo um assunto pesado, difícil, e já estou há anos, estava há anos. Vamos tentar mudar? Aí eu lá na minha casa, né, usando os poucos neurônios que a gente tem, oh Deus, me revela aí que assunto, que tema que é pertinente. Aí o Espírito Santo ilumina. Fala assim, ansiedade, Erickson. Aí a gente começa a ansiedade. Primeiro dia, eu lembro direitinho, primeira quinta-feira que nós fomos tratar sobre ansiedade, tinha bem mais pessoas do que tem aqui. E pessoas que vieram a primeira vez nunca mais voltaram. Então, às vezes, a gente tem que ter essas estratégias. Como é que nós vamos corrigir as coisas, irmão? Porque do jeito que dá, nós não vamos durar muito tempo. É o que eu tenho percebido. Que Deus tem feito na vida dos crentes. Deus está deixando, quer ir? Vai. Aí, de vez em quando, uns dão umas crises. De vez em quando, uns parece que vai ficar doido. De vez em quando, uns acham que vai infartar. Porque o trem está desesperador. Calma, senhor, põe o pé no freio aí, ó. A prioridade não... Deixa comigo, é Deus falando, Senhor, deixa comigo. Trabalha aí, não faz o seu, que eu vou fazer o meu. Preocupa com isso aqui não, preocupa com as minhas coisas, que é isso aqui que eu te coloquei para você fazer. Só para terminar essa citação, que aí eu vou parar. Então, ele continua e fala, ou melhor, então vocês deveriam ansiar a respeito da sua própria condição espiritual, acerca da sua proximidade com Deus, do seu relacionamento com Ele. Se você der a isso lugar prioritário, então desaparecerão todas as preocupações, porque o resto não importa. O importa é eu ser alimentado por aquele que supre. A presença de Deus alimenta a gente fisicamente. Como é que Moisés ficou 40 dias sem comer? Como é que Jesus ficou 40 dias sem comer? Presença de Deus. Desaparecerão todas as preocupações. Esse é o resultado. Esse profundo interesse com relação a Deus expulsará toda a preocupação menor, como aquela sobre alimentos e vestuário. Eu de vez em quando, irmãos, tenho... Aqui é só para ilustrar quem sou eu, tá? Mas, se tem um negócio que eu tenho prazer de fazer, é rabiscar minha Bíblia. Que eu gosto de entender as partes, a conexão das coisas, eu gosto de descobrir a estrutura do texto. Aí, inclusive, hoje, eu estava estudando sobre o que eu ia dar aqui hoje, né? E aí voltei lá, na passagem de Mateus, na nossa passagem, obviamente, e fui fazer uma outra estrutura. E aí o tempo passa, quando você vai ver, é lógico que assim, eu tenho mais oportunidade de fazer isso, porque eu vivo para isso, né? Agora, você, no seu contexto, se vire, se organize, para você ter esse tempo também. Mas a gente se debruça na palavra de Deus, irmãos, e quando a gente vê o tanto que ela é profunda, os irmãos aqui mesmo têm experiência. Às vezes a gente prega na metade de um versículo e a gente fica aqui quase 1 hora. Não estou falando que é alguma coisa de mim, não. É só para exemplificar a profundidade da palavra de Deus e o tanto que a gente está perdendo tempo com outras coisas. Esses tempos atrás eu virei homem de falar com Deus e falei assim, Senhor, eu não vou perder tempo com o celular. Não vou perder tempo com o Instagram, não vou perder tempo com o YouTube, porque aqui está tomando meu tempo. E uma coisa leva a outra, isso é uma praga, irmãos. Quem tem Instagram sabe como é que esse negócio é uma praga. Você vê lá um videozinho de 30 segundos, arrasta para cima, você não consegue. Você quer parar, você não consegue. Aí eu tomei vergonha na cara e falei com Deus, não vou mexer com esse trem. Eu estou só mexendo na minha folga, que é segunda-feira. Mas aí, irmão, chega terça, quarta-feira, o dedo coça. Que parece que a gente
não é nada, não consegue fazer mais nada se não estiver na frente do celular. Mas eu estou me esforçando, Deus está me dando a graça. E eu estou tentando ter mais tempo com as coisas do Senhor. Qual a estratégia que a gente vai ter para nós não estarmos, meus irmãos, pecando, acumulando tesouro nessa vida, se importando com as coisas materiais e não priorizando o reino de Deus? Meus irmãos, talvez vai ser necessário daqui a algum tempo eu chegar na frente da igreja e dizer: irmãos, nós estamos sem pessoas nessa área. Nós estamos arrecadando tantos por cento de dízimo. A arrecadação não é suficiente. As pessoas não são suficientes. Se ninguém se dispor, não vai ter. Porque o pastor vai fazer tudo. Não tem como. E uma igreja que não tem condição financeira, não tem condição quantitativa de pessoas, não pode ser igreja organizada. E nós temos uma congregação ainda. Onde nós vamos chegar desse jeito? Com essa ponduragem que nós temos. É Deus que está dando, irmãos. Se a gente vai pegar a ideia aqui de que os 10% vale, estamos falando de dízimo, Deus te deu 90%. Você não pode dar 10%. Onde nós vamos chegar desse jeito? Então é preocupante a saúde da nossa igreja. Outra coisa que a gente tem batido, né? Deixa eu aproveitar que eu estou falando, deixa eu desabafar, né? Que a gente já tem batido, tem trabalhado nesse sentido, né? Mas ainda é deficitário. Vamos pensar, irmãos, que os que estão na igreja hoje não querem trabalhar. Aí é só o Espírito Santo de Deus para mudar o caboclo. Tem os que estão trabalhando, mas porque tem muitos que não estão trabalhando, os que estão trabalhando estão cansando e aí eles estão querendo folga, que é normal. E aí nós estamos falando só dos que estão dentro da igreja. Como é que a gente muda isso? Trazendo gente de fora, certo? Aí para isso, Deus traz o reverendo Wagner da 7ª igreja, que inclusive está lá no sertão, lá no norte de Minas, para falar sobre missões. Vem pouca gente. Ainda assim, Deus é misericordioso, toca o coração de alguns, esses se levantam para criar um ministério de evangelização, divulga na igreja e ninguém dá o nome. Meus irmãos, o que é ser igreja? Não é esquentar banco, não. Aí vamos pensar para fora, já que os de dentro estão tudo morto, de cansado ou morto de morto mesmo. Vamos fazer um trabalho evangelístico, beleza. Aí Deus, sem muito esforço nosso, traz visitante. O visitante vem, entra muito, sai calado. Eu não sei falar, pastor. Se vira, senhor. Dá uma boa noite, fala um oi. Apresenta para alguém que fala demais. Se nós não receber visitante, irmãos, como é que nós vamos crescer? A igreja não é só para dentro, é para fora. O significado de igreja é para fora, né? Então nós temos que acordar, porque eu não vou fazer milagre não, irmãos. Mas começa com a oração, né? Oração, pancada de Deus no nosso coração, na nossa vida. Nós criarmos vergonha na cara e fazer a nossa parte. Porque senão a terceira igreja vai virar congregação. Vai fechar as portas. Por infidelidade do povo de Deus que não está entendendo o que é ser igreja. Então, irmãos, desabafei um pouquinho. Isso é uma preocupação que eu tenho estado no meu coração. Ore por isso. E que a gente faça a nossa parte, nem que seja falando para outros, incomodando outros. De vez em quando eu chamo uns e falo assim: vão servir na igreja aí, cara. Tem que fazer alguma coisa. Amém, irmãos? Alguém quer desabafar? Em mim? Se não controlar, com certeza. Que eu penso, o que Deus quer de mim? Isso aqui que eu vou fazer.
E eu tenho visto, assim, isso são poucos casos, né, que chegam a mim. Um tempo atrás, veio uma fila de pessoas falando, pastor, não vou assumir mais essa área, porque eu estou sobrecarregado com a vida geral. Na minha maneira de entender, irmãos, é porque nós temos que apertar o freio. Nós estamos abraçando coisa demais que a gente não precisa. Você vai ser rico é lá no céu. Aqui, se fosse para você ser rico, você já tinha sido rico. E é o que eu falei semana passada. Deus não está querendo deixar a gente ser rico, não. Porque se Ele deixar, nós já não estamos vindo na igreja sendo pobre. Imagina sendo rico. Você só vai pensar em praia, vai viver 365 dias na praia. Oi? Pois é por isso que Deus não deixa. Isso é bíblico. Se a gente não é fiel no pouco, Deus vai te dar muito? Não vai, não. Deus dá para a gente dar. E a matemática de Deus é quanto mais você dá, mais Ele dá, porque Ele quer que você dá. Entendeu? Agora, quando a gente não dá, Ele não vai dar, porque a vontade dEle é que a gente dê daquilo que Ele está nos concedendo. Entendeu, irmãos? Se alguém que se conhece precisa ouvir essa mensagem, esse desabafo, está lá no YouTube, tá bom? Comenta, dá o joinha, curte, se inscreva, siga o canal. É sério, irmão, isso é importante, porque eu fico triste, eu queria falar isso aqui para toda a igreja. Nós temos quase 90 membros. Tem aqui 12 pessoas, irmão. Então, assim, eu preguei em Ageu, lembra? Ageu capítulo 2, que quando a gente desanima, Deus anima a gente. Que lá, irmãos, eu preguei para mim. Porque para desanimar é fácil, né? Do jeito que as coisas estão indo. E a resposta é minha, né? Deus me chamou para ser pastor, me trouxe para cá, me deu 2 igrejas, se vira. Ora por mim, tá, irmãos? Deus não deixar eu desanimar, não. Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor nos ama, o Senhor é quem nos anima, o Senhor nos faz olhar para a cruz de Cristo e nos lembrar que somos mais do que vencedores. Te agradecemos, Pai, porque até mesmo quando o Senhor puxa a nossa orelha, o Senhor chama em amor, o Senhor puxa em amor. Ó Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia, que, ó Deus, o Senhor nos convença dos nossos pecados, da vida como nós temos tido. Perdoa-nos, ó Deus. Que, ó Deus, entendamos a Tua vontade, possamos fazer algo, nos dispormos. Ajuda a terceira igreja, Senhor. Levante pessoas, dê ânimo, amor pelas coisas do Senhor, gratidão pela salvação em Cristo. Ó Deus, que a gente foque nas coisas do Senhor, para não ficar ansioso por mais nada nessa vida. Porque a Tua graça nos basta. Ela é suficiente. Por isso que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.